Olá, estamos aqui agora inaugurando, esse novo projeto de um canal no YouTube, um canal de saúde, um canal de esclarecimentos, um canal de um papo direto, um canal onde possamos conversar diretamente com pessoas que estejam interessadas em temas relevantes de saúde, principalmente numa abordagem humanizada, trazendo alguns aspectos. Vocês podem perceber que numa semana, pelo menos, estivemos aí tentando passar pelo Instagram uma ideia do que iríamos apresentar através dessa nova série de vídeos que iniciaremos, que é justamente tentar trazer sob a ótica de uma medicina humanizada, de uma medicina obviamente baseada em evidências, mas uma medicina acima de tudo humanizada, trazer a ótica do que acontece no dia a dia, as questões de maior relevância e tentar abordar uma temática delicada, mas uma temática importante, que é justamente a temática da humanização nesse processo de saúde e doença, a humanização no processo entre médico e paciente, na relação, confiança no paciente. Isso gera, acima de tudo, resultados, porque muitas vezes os pacientes que nos procuram estão interessados que sejam ouvidos, Isso a gente tem abordado com bastante frequência, o quanto que é necessário ouvir as queixas dos nossos pacientes. Isso é fundamental. Eu sempre me lembro de alguns professores, alguns professores que tive durante a medicina e durante as etapas do meu desenvolvimento profissional, em que abordavam e tinham frases impactantes. Uma delas que me impactou muito foi assim, não existe paciente poliqueixoso, existe médico preguiçoso. Obviamente, guardando as devidas proporções da afirmação, guardando as devidas proporções do que eu acabo de colocar. O que quer dizer? Porque a poliqueixa, ela é uma queixa, ou são várias queixas. E o simples fato de termos várias queixas não significa dizer que aquele paciente não merece ser ouvido, porque as queixas muitas vezes são vistas aos olhos de quem as recebe, e não estou falando unicamente de médico, eu falo de profissionais de saúde como um todo, como um evento de múltiplas queixas e de um paciente que muitas vezes traz os aspectos emocionais da queixa e coloca aquilo como uma relevância exacerbada, as somatizações que existem. Isso é patológico. Isso não deixa de ser visto como um quadro patológico. Um paciente que muitas vezes é depressivo, um paciente que muitas vezes é ansioso, um indivíduo que muitas vezes traz consigo traumas de infância, situações mal resolvidas. Então, assim, pela própria definição de saúde, saúde ela não envolve a ausência de doença apenas. Saúde é um processo biopsicossocial, que envolve todo um contexto biopsicossocial do paciente, que envolve as características desse paciente dentro do contexto social, dentro do contexto familiar, dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua capacidade de interagir com o mundo, dentro da sua capacidade de entendimento das características do mundo como um todo. Então, assim, abordar a ausência de doença como saúde, isso é fato antigo, isso é uma consideração que a gente precisa eliminar. E dentro dos nossos consultórios, dentro dos locais onde a gente atende os nossos pacientes, a gente precisa estar muito atento a esse paciente que queixa e não é ouvido, e eles querem ser ouvidos. Essa é a temática que nós vamos iniciar a partir de agora, com uma série de vídeos. Esse é um vídeo introdutório, a gente vai falar de temas relevantes relacionados à medicina como um todo, à saúde geral, principalmente uma abordagem de temas da neurologia, mas acima de todos temas de saúde mental. Saúde mental hoje é uma circunstância, é uma situação que precisa ser vista como uma necessidade de atuação constante de todos os profissionais da saúde. Inclusive nós da saúde, nós profissionais de saúde, estamos adoecidos, na grande maioria das vezes, pelos aspectos de falta de saúde mental. Então, assim, temas como transtorno de ansiedade generalizada, quadros depressivos, as circunstâncias que a gente vê muito na atualidade, queixas constantes de cefaleia, pacientes com queixas de memória, queixas ou déficits cognitivos leves em pacientes jovens, que muitas vezes não conseguem condicionar muito bem da onde que vem essa queixa, e aí a gente precisa, obviamente, fazer todo um estudo, uma pesquisa orgânica. Quando eu me refiro a pesquisa orgânica, assim, afastar causas orgânicas, afastar possibilidade de doenças, do que simplesmente ter o entendimento que aquela queixa cognitiva está só relacionada a quadros emocionais, e inclusive entender que esses quadros emocionais afetam os padrões da cognição do paciente. Então, assim, iremos atender a essa constância dos nossos consultórios através de uma discussão emparelhada, constante, de temas diversos, que aborda justamente essa necessidade de que os nossos pacientes precisam ser ouvidos, de que os nossos pacientes precisam ser entendidos, e muitas vezes o processo de cura
começa no ouvir, começa no primeiro momento onde esse paciente é ouvido. Obviamente não estamos falando do tecnicista, do ponto de vista técnico, que existam outras variáveis e questões que precisam ser abordadas, elucidadas na investigação diagnóstica do paciente. No entanto, eu preciso deixar bem claro que ouvir é necessário e a partir de agora iremos abordar uma série de vídeos onde traremos essas discussões mais aprofundadas desses temas de relevância. Deixem um like, façam comentários, façam perguntas e a gente vai respondendo algumas dessas perguntas tanto no nosso Instagram como também aqui no YouTube para que possamos estar elucidando o máximo dessas questões. A cada 15 dias, pelo menos, estaremos com alguns vídeos novos aqui, né? E os primeiros temas serão relacionados principalmente a essa questão da ansiedade, que foi um tema abordado recentemente no nosso Instagram.